Olá pessoal, boa noite a todos, espero que estejam todos bem, você e sua família. E aqui a gente vai finalizar a nossa parte de indicadores, falando um pouquinho dos quocientes de rentabilidade. Combinamos de falar sobre os quocientes de estrutura de capitais, os de liquidez e, por último, o de rentabilidade, cada grupo com 4 indicadores, totalizando 12 indicadores, certo? Essa é a penúltima matéria, e a última matéria a gente vai fazer análise vertical e horizontal. Então, basicamente, daqui a 2 semanas, a gente encerra a atividade, faz uma provinha e já era. Então, vamos ao que interessa, pessoal. Então, os indicadores de rentabilidade servem para medir a capacidade econômica da empresa. Então, eles querem saber qual foi o êxito do capital investido. Então, lembrando que toda empresa tem os 2 capitais, capital próprio e o de terceiro, que a gente conhece lá no passivo, que é a origem, correto? Então, capital próprio e terceiro. Então, quanto que isso teve de retorno? A interpretação desses indicadores sempre, né, a gente está falando de lucro, né, lucratividade, rentabilidade, quanto maior, melhor esse indicador. E nesse caso, vejam só que nos últimos 2, tanto de estrutura de capitais quanto de liquidez, nós só trabalhamos com o balanço patrimonial, correto? Aqui no caso, como nós estamos falando de lucro, a gente vai trabalhar tanto com o balanço das 2 atividades anteriores. E essa semana vocês também recebem uma DRE, porque aqui vocês vão ter que trabalhar com algumas contas de resultado para os indicadores, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro indicador é o giro do ativo. A fórmula aí está vendas líquidas sobre ativo total. E justamente quer saber qual é o resultado da divisão do volume de vendas líquidas em relação ao ativo total, né? Então a gente coloca aqui, quanto a empresa vendeu para cada R$1 de investimento total. De novo, lembrando, o investimento está no ativo e a origem no passivo. Então tudo que eu tenho no passivo, eu invisto lá no ativo. Então ele quer saber quanto para cada R$1 de venda eu tive investido aí no ativo. Então esse indicador acima de 1 mostra que o volume de venda superou o valor investido. Então, em tese, é um bom número, né? Então, a situação favorável acima de 1, correto? A margem líquida, aí é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Isso também revela a margem de lucratividade da empresa sobre o faturamento, né? Então, aqui é direto sobre as vendas. Quanto que a empresa teve de lucro líquido para cada R$1 de venda. É importante isso, né? Que você é que paga as despesas, né? Esse indicador ele tem relação direta com o giro do ativo. Por quê? Nós vimos lá que o giro do ativo, né? Quando ele tiver com 1 e acima de 1, a situação indica favorável. Porém, ele depende também da margem líquida. Por quê? Pode ser que a gente apresente o indicador do giro do ativo alto, porém a margem líquida muito baixa. Se eu tenho uma margem líquida baixa, significa o seguinte, que o meu lucro não está dando nem para cobrir as despesas, ok? Então, de novo, eu posso ter um giro do ativo, o primeiro indicador que nós vimos, acima de 1, situação favorável na sua análise, e uma margem líquida baixinha. Então, os 2 juntos já não é uma relação boa, ok? Então, nem sempre o indicador, o giro do ativo alto significa uma boa condição, como também é o lado contrário. De repente, eu posso ter o giro do ativo um pouco menor que 1, valor abaixo de 1, e a gente podia fazer uma análise, olha, está abaixo de 1 é ruim. Mas, se a nossa margem líquida for alta, a minha condição da minha empresa está boa. Por quê? Porque os lucros gerados cobrem as despesas que eu tive aí, né, para fazer o meu negócio rodar. Então, só essa observação que a gente faz. Então, a gente até peço na análise de vocês, de o que vocês obtiverem,
façam essa relação conjunta, né, do giro do ativo com a margem líquida. Então vocês vão analisar esses dois indicadores conjuntamente, tá bom, pessoal? Para ver se tem essa relação. Se os dois forem altos, ótimo, mas cuidado, né? Se a margem de giro do ativo for alta e a margem líquida baixa, aí você tem que fazer uma interpretação diferente, e vice-versa. Se o giro do ativo for baixo e a margem líquida alta, a situação continua favorável, tá bom? Aqui nós queremos saber a rentabilidade do ativo. Então o ativo é o seguinte: quanto que o dinheiro, o capital próprio terceiros, em relação ao lucro líquido, está retornando para cada real. Cada real de lucro líquido, quanto, né, que eu tenho aí coberto de lucro do ativo de aplicação, tanto dos capital próprio como de terceiros. Ele sempre tem, quando a gente fala aqui ativo, né, quando a gente fala da aplicação, sempre lembrando, é repetitivo, mas a origem do capital está no passivo. O capital é de duas fontes: é próprio, que está no patrimônio líquido dos sócios, e de terceiros, ok? Então ele quer saber, isso tudo aplicado aonde? Lá no ativo. A gente aprende isso na aula do primeiro ano, né? Primeira conta de uma empresa é o capital. E geralmente, quando você abre empresa, o capital está aplicado aonde? Todo no caixa. Por isso que ele fala o seguinte, por isso que ele pede aqui, ó, quanto que a empresa obteve de lucro líquido para cada R$1 de investimento. Ou seja, quanto dos sócios de terceiros eu estou ganhando em cima do lucro líquido, tá bom? Então esse aqui, ó, então o ativo total é recursos de próprios e de terceiros. Por quê? Porque a gente vai ver agora só falando aqui que a gente pode, esse indicador é importantíssimo, porque ele nos dá o tempo de retorno do capital investido, né? Então esse é um exemplo. Está no livro, ele coloca aqui que uma empresa com indicador de 0,25, quanto tempo a gente vai ter o retorno dos capitais, tanto próprios como de terceiros. Então a fórmula é uma regra de 3, entre o 0,25, né, de um ano. Então quantos anos eu vou recuperar os 100%? Então nós chegamos aqui a 4 anos. Então nessa empresa os sócios, todo o dinheiro investido, ele só vai recuperar isso depois de 4 anos, né? No caso 0,25, né? 0,25. Se der 0,50, aí 2 anos e aí por diante. Só fazer uma regrinha de 3, tá bom? E aqui nós temos aqui, finalizando, a rentabilidade do patrimônio líquido. Então vejam que lá nós tínhamos lucro líquido sobre o ativo total, que é capital de terceiros e próprio. Já que não, aqui ele só quer saber sobre o capital próprio, né? Aqui é a grana do sócio. Então aqui só tem o PL, patrimônio líquido. Então ele quer saber quanto, né, que o sócio ganhou de lucro líquido para cada R$1 investido. Aí a forma, a regra de 3, a gente quer saber o tempo de retorno igualzinho lá o indicador anterior, né, que é o lucro líquido sobre o ativo total. E aí o indicador que der, você multiplica vezes 100, e aí a gente chega aí em tempos em ano. Então é interessantíssimo esse indicador, né? Então quem tiver aí quiser estar abrindo um negócio, pense aí. Faça o cálculo da rentabilidade do patrimônio líquido e do ativo total, para saber em quanto tempo vai recuperar. Imagina uma pessoa que abre um salão de beleza, né? Porque você compra cadeira, compra tudo, faz todo o investimento, sei lá, um imobiliário, e aí a gente sempre pergunta quanto que eu vou ter de volta o retorno aí sobre o que eu investi, né? E aí a gente tem os indicadores da rentabilidade do lucro líquido. Então a gente vai ter o primeiro ano o resultado, e aí se você mantiver aquele resultado para os próximos anos, você sabe tranquilamente em quanto tempo você vai recuperar, e aí você vai melhorar ou não a sua performance para bater esse tempo em prazo menor, beleza? E é isso, pessoal, como eu falei, isso aqui são fórmulas matemáticas, não tem muito segredo. A gente faz a nossa análise, quanto maior melhor. Essa empresa deu lucro, então possivelmente todos os números serão bem positivos aí para ela, tá bom? E como eu disse, a gente agora fica por conta da análise vertical e análise horizontal para a gente fechar o ano. Obrigado
e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.